O meu entrevistado de hoje será Ivor Moreno, que é Head Transportes da ACAD Seguros. E o tema da nossa entrevista será Seguros de cargas agrícolas estão em alta no Brasil. Ivor, prazer falar contigo. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse bate-papo. Prazer é todo meu, Divino. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo espaço aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o seguro de carga, tão fundamental aí no dia a dia de todos os produtores, né, falando do mundo agrícola, mas também de todos os industriais, comerciantes. O seguro de carga está disponível para todo mundo que transporta uma carga de um ponto A para o ponto B. Cara, hoje tem tanta nomenclatura em inglês que para entender tudo é complicado. O que é um Head Transportes? É isso, né? A companhia, ela falar um pouco também, aproveitando, né, para Isso, falar legal. da Já fala da ACAD ACAD Seguros, Seguros aí para gente. porque a história um pouco se confunde. Então, a Argos Seguros, inicialmente, ela veio para o Brasil em 2011, um braço de operações do Argo Group, uma seguradora norte-americana, que decidiu expandir suas fronteiras além dos Estados Unidos. Então, eles compraram operação na Inglaterra, no Lloyd's, né, que é um mercado muito conhecido de seguros, compraram operação na Itália, em alguns outros lugares, e vieram para o Brasil também abrindo uma seguradora de riscos corporativos, que são os riscos para as empresas, focando principalmente no transporte, seguros de transportes, de carga, e seguros de responsabilidade civil profissional. Então, todo tipo de profissional autônomo, advogado, engenheiro, médico, dentista, pode contratar o seguro com a ACAD. Hoje, a ACAD é a número 1 nesse segmento no Brasil. Então, a Argos Seguros, ela esteve no Brasil por 10 anos e vendeu a sua operação para um grupo de investimentos chamado GP Investimentos, que é o maior private equity da América Latina, né, uma empresa de investimentos que faz aquisição de empresas, decidiram investir no segmento de seguros. No início desse ano se deu essa troca da sociedade, e com a venda das operações, o nome Argo teve que ir embora junto com o grupo Argo, e a gente teve que criar um novo nome no Brasil. Foi criado a CAD Seguros. Mas é a operação que já vem há 10 anos, né, nos segmentos em que a gente atua, a gente tem até que um bom destaque. E o nome Head de Transportes vem, né, originalmente do Grupo Internacional, uma nomenclatura que vem, mas é como se fosse uma superintendência de transportes. A minha função é cuidar da área de análise de riscos dos seguros de transporte de carga. Então, todo tipo de carga que vai ser transportada, seja internacionalmente ou nacionalmente, a gente faz análise do risco e precifica uma condição de seguro. Então, pode ser um seguro internacional marítimo, aéreo, um seguro nacional ferroviário, cabotagem, que é o transporte marítimo dentro do território nacional, né, entre os portos nacionais, e principalmente o que é o mais comum no Brasil é o transporte rodoviário de carga, que representa mais de 90% de tudo que é transportado pelo país. Ô, Ivo, como é que está a demanda por seguro de cargas agrícolas? A gente tem notado um aumento, uma procura bastante maior nos últimos anos, do final do ano passado para esse. A gente acredita que muita coisa aconteceu, né, com oriundos, né, da pandemia, e depois no início desse ano também, com a guerra da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia e a Rússia são um dos principais, se não os principais fornecedores de fertilizantes para o país, e isso impacta direto o agronegócio. Então, muitas cargas tiveram seu custo elevado. O seguro de fertilizante também ficou mais difícil de se contratar, porque muitas empresas internacionais passam a ter restrições para segurar a carga oriunda da Rússia, que hoje passou a ter embargos econômicos que antes não tinha. Então, é um desafio que ficou um pouco maior ainda,
do que já era, né? Porque é um segmento que ele vem crescendo ao longo do tempo, ele vem acompanhando o desenvolvimento do agronegócio, mas com essas duas situações que ocorreram, a procura aumentou bastante, né? A pandemia impactou muito no aumento do custo da commodity, fazendo com que o valor da carga ficasse mais elevado, e naturalmente, com um valor de carga, com mais patrimônio no mesmo caminhão, é natural que o produtor queira se proteger, porque ele está colocando ali mais risco, né, em um embarque só. E a questão da pandemia também, por conta disso que eu comentei, da Rússia, da Ucrânia, o produtor precisa do fertilizante para preparar a sua terra, então ele também precisa se preocupar não só com o que sai da fazenda dele, mas o que vai chegar de insumo para ele poder começar a produção dele de maneira correta, né, para não ter problema logo na largada. Esse seguro, Ivor, ele é igual aos demais ou ele é diferente? Não, um seguro tradicional no Brasil, ele é como se fosse qualquer mercadoria. Aliás, toda mercadoria transportada no Brasil, ele possui um seguro obrigatório, precisa ser contratado um seguro pelo transportador que vai realizar o embarque, né? Então, qualquer transportador rodoviário de carga, ele, por lei, ele precisa contratar um seguro para que, se acontecer alguma coisa com a carga, ele consiga ressarcir o dono daquela carga que o contratou para executar o transporte, né? Isso é uma condição do Código Civil. Você presta o serviço que é transportar um bem do ponto A para o ponto B, você precisa entregar aquele bem exatamente da mesma maneira que você o recebeu. Se há algum dano no meio do caminho, você precisa ressarcir o dono daquela carga que teve seu bem prejudicado. Então, esse seguro é obrigatório. A gente tem visto que cada vez mais ele tem se proliferado. De fato, o transportador está contratando seguro. Nós diríamos que uns 10, até 5 anos atrás, existiam muitas empresas que optavam por não contratar o seguro, mas hoje em dia a gente já enxerga que o mercado está muito mais comprado no seguro, né, e até pela necessidade, do que deixando de fazer o seguro. A obrigatoriedade acabou fazendo com que os transportadores se conscientizassem de que, de fato, é uma necessidade. Quais são as coberturas desse seguro e quem é que pode contratar? Existem dois tipos de seguro. Um seguro que é destinado para o embarcador, que a gente chama, né? O embarcador é o dono da carga, e outro seguro destinado para o transportador, que é quem vai executar o transporte da carga. Eles se confundem às vezes, né? Porque pode pensar no primeiro momento, mas a mesma carga está no caminhão ali, qual seguro que vale, do embarcador ou do transportador? O do transportador ele é obrigatório, então ele sempre vai ser o último a ser acionado, até porque quem está transportando é o transportador. Então, se algum dano é causado à carga, quem está de posse dela, que é o transportador. Mas o embarcador também pode se proteger, porque pode ter alguma cobertura que no seguro do transportador não tenha e ele quer estar protegido. Por exemplo, o seguro obrigatório do transportador é obrigatório a contratação de um seguro que cobre acidente, incêndio, colisão, qualquer situação que ocorra com o veículo que está transportando. Mas o roubo não é obrigatório, uma avaria na carga não é obrigatório, outras situações, como uma deterioração de mercadoria em um ambiente refrigerado, ele não é obrigatório. Então, essas situações que não são obrigatórias, o embarcador pode contratar o seu seguro, ou o próprio transportador pode ter um seguro que forneça isso. Mas, basicamente, o risco obrigatório é coberto o acidente com o veículo transportador e um incêndio que seja causado no veículo transportador que atinja a mercadoria. O seguro de roubo e demais seguros são seguros adicionais, né, coberturas adicionais, mas que estão disponíveis tanto para o embarcador quanto para o transportador. Tá, eu só fiquei com uma dúvida, no caso desse seguro obrigatório, quem contrata é a transportadora ou o proprietário do caminhão ou é o dono da carga? A transportadora. A transportadora contrata, muitas vezes ela cobra do cliente dela, né, até na emissão do frete, tem lá um itemzinho que é o seguro, ela está cobrando
esse seguro obrigatório do cliente dela. Mas quem tem que contratar, inclusive na emissão do CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, é o conhecimento de embarque que o transportador tem que emitir hoje, e hoje ele tem que emitir e transferir para a Receita Federal no momento que ele faz a emissão, ele precisa colocar o número da pólice e a seguradora dele nesse documento. Ô, Igor, quais são os fatores que vão influenciar no valor desse tipo de seguro? Bom, diversos fatores influenciam, né? O tipo da carga, o tipo da mercadoria, com certeza, cada mercadoria tem uma dinâmica diferente. O destino, a rota, né? A origem e destino, se a rota é mais longa, é mais curta, tem uma diferença. Naturalmente, acidentes ocorrem muito mais em veículos que percorrem longas distâncias do que em veículos que fazem viagens mais curtas. E a exposição também a roubo também é maior em veículos de longa distância. O tipo do veículo, se é um veículo baú, se é um Sider, carroceria aberta, se é um Thermo King, né, um veículo com temperatura controlada, se é um porta-container. Então, o tipo do veículo influencia também no risco. O tipo do motorista, né, de uma maneira geral, a gente divide os motoristas em 3 classes. A primeira classe é o motorista frota, que a gente chama, que é o motorista funcionário da transportadora. A segunda é o agregado, ele tem o veículo dele, ele tem um contrato ali com aquela transportadora que ele opera quase que exclusivamente só para aquela transportadora. E o terceiro é o autônomo, que é um motorista que ele acorda e vai buscar o frete que tem disponível, e ele está cada hora operando para um transportador, às vezes até mesmo para um embarcador, mas isso influencia. Obviamente, cada tipo de motorista tem seu nível de sinistralidade, que a gente chama, né, que é o índice de acidentes ou roubo vinculado à operação, mas diversos fatores. A sazonalidade também da operação. Então, cada segmento tem sua particularidade, e tudo isso influencia no custo do seguro, né? Porque, como todo seguro, o seguro é uma mutualidade, né, onde diversos pagam para que, se um tiver o problema, esse um seja ressarcido. Ele surgiu assim, com esse intuito no passado, ele funciona assim até hoje, e o objetivo do seguro é esse. Ele não permite que ninguém enriqueça a partir do seguro, mas a função dele é reestabelecer a ordem financeira que existia antes do evento do sinistro. Então, é isso que o seguro se propõe, mas é lógico, a seguradora tem que fazer as suas reservas, acompanhar o risco sempre para saber qual que é o nível de precificação que a gente tem que atuar com o passar do tempo e todos os meses, né? Você citou a questão da pandemia, citou a questão da guerra e a quantidade de mais carga sendo transportada por caminhão. Como é que está a questão dos roubos nas estradas brasileiras? Está dentro da média histórica ou aumentou muito? Não, especificamente no agronegócio, a gente observou um aumento aí nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, de cerca entre 70% e 80% do que vinha acontecendo nos períodos anteriores. Isso se dá não pelo aumento da quantidade de carga especificamente, mas sim do valor da carga, né? A tonelada que é transportada no caminhão não deixa de ser a mesma. Só que, como houve um aumento no custo da commodity, o preço sobe. O preço sobe e atrai mais interessados em recepcionar essa carga antes do destino final, vamos dizer assim. Então, isso acontece, tem afetado bastante o mercado do agronegócio. O que acontecia bastante no agronegócio é o que a gente chama de desvio de carga. O motorista vai até uma fazenda coletar o grão, e o destino dele é levar a mercadoria para o porto. Muitas vezes, no meio do caminho, ele desvia, entrega em uma outra fazenda qualquer, em algum lugar onde ele já está arrumado para fazer essa entrega, e o embarcador, o produtor que contratou ele, vai saber isso só 10, 15, 20 dias depois, quando não chegou no porto, quando não entrou no navio a carga, e muitas vezes esse mesmo motorista volta e carrega mais uma vez, mais duas vezes. A gente teve um caso esse ano de um motorista que carregou
3 vezes e sumiu com 3 cargas de um segurado nosso, praticando desvio de carga. Esse é uma ação que sempre teve no mercado agro, sempre aconteceu, mas que a gente vê aumentando também o roubo, aí sim, o roubo efetivo de produtos já industrializados, né? Então, por exemplo, o grão de soja processado, ele pode ser processado para virar o óleo de soja, ou existe um produto anterior que é o óleo degomado, que é utilizado muito em indústria. A gente não tinha eventos de óleo degomado e, de repente, esse ano começou a pipocar evento por todo o país, lógico, perto de plantas industriais de processamento de soja, mas começaram a pipocar eventos de roubo de óleo degomado, né? É um produto que não vai ser usado para distribuição fácil, não é distribuído em mercado, nada, só a indústria que vai consumir esse produto, mas começou a ser roubado, então está chamando a atenção, e esse é um exemplo, tá? Diversos outros produtos também tiveram um aumento no roubo que foi bastante perceptível nesse ano. Então, isso traz para a gente essa procura maior, né, dos produtores, dos agenciadores também, de ter um seguro de carga para proteger o seu bem, porque você nunca sabe quando vai ser o seu bem, quando o seu bem está exposto a ter um problema. Esse aumento do risco na operação, ele tem alterado os valores dos seguros? Ah, sim, com certeza. E é refletido no custo do seguro também, não tem jeito. A analogia do seguro do automóvel que que a maioria das pessoas deve estar pensando, ela é correta, não tem como não deixar de ser, né? Se um tipo de veículo ele tem uma incidência de roubo maior, naturalmente, na renovação daquele veículo, você vai ver que o seguro ficou mais caro. E no segmento de transporte de mercadorias é a mesma coisa. Se um segmento passa a sofrer um pouco mais, naturalmente, não tem como. A resposta da seguradora tem que ser aumentar o prêmio do seguro para que a sinistralidade, né, o nível de indenizações volte ao patamar que é saudável e esperado. Porque se ele ficar muito grande, o que vai acontecer? As seguradoras vão acabar saindo do mercado, porque não vai fazer sentido você tomar um risco que você sabe que vai ser perda. Então, tem que estar num nível equilibrado que seja saudável para todo mundo. Ô, Ivo, como é que está o número de pedidos de indenização? Então, tem aumentado, né? Como a gente disse, aumentou entre 70% e 80% em relação ao ano passado, muito por conta desses aumentos do roubo. E não só isso, não só no número, né? A quantidade aumentou, mas também o valor indenizado aumentou mais ainda, né? A gente fala em valor indenizado, muitas vezes passa dos 150%, porque aquele veículo que, por exemplo, sofreu um acidente, um tombamento, e você tinha uma perda média de 60, 70 mil reais, hoje essa perda se tornou 90, 100 mil reais. Então, o valor médio de indenização aumentou, porque o valor da carga subiu, e com o aumento da quantidade também, os valores de indenizações desse ano estão representativamente maiores do que dos anos anteriores. O rastreamento de veículos já é uma coisa comum, as pessoas estão acostumadas. E carga, é possível rastrear carga? Esse tema é bastante interessante, né? Eu acho que dá uma discussão só dele, de tantas opções que a gente tem no Brasil. Eu diria que o Brasil, com certeza, é o país mais desenvolvido nesse tema, né? Rastreamento, controle da carga, acompanhamento da carga, muito pela nossa necessidade, mas muito também porque nós temos profissionais e empresas que se dedicam a isso e trazem tecnologias bastante interessantes para ser aplicada no transporte. O que acontece é que muitas vezes a operação não consegue trabalhar com aqueles custos que estão implantados num rastreamento ou em uma isca que é implantada na carga. Então, tem situações que, sim, é possível, a gente faz recuperação de carga a partir e com a ajuda de dispositivos, mas tem situações que são mais complicadas. Então, falando do agronegócio, você colocar um veículo que transporta grão, na época da safra,
o mais importante para o produtor é ele liberar a safra dele, né? Desafogar o que está na fazenda e mandar, seja para o porto, seja para uma fábrica, seja para um armazém, mas ele precisa desafogar a fábrica dele. Muitas vezes vai o caminhão que dá. E não dá para fazer um rastreamento de 100% da carga, de 100% dos embarques, até porque o valor agregado também não é tão elevado por embarque para justificar o custo do rastreamento. Mas é um desafio, isso impacta, né, a perda dessas cargas impacta direto no setor, e eu entendo cada vez mais que os veículos vão acabar sendo rastreados e estando cada vez mais rastreados porque precisa ter alguma segurança. Mas também, por outro lado, tudo que a gente desenvolve de tecnologia para proteger a carga, o outro time, né, consegue desmantelar e quebrar isso aí. Então, o Brasil, por exemplo, também é o país campeão na criação de jammers, né, que a gente chama, que é um aparelhinho que vai e ele atrapalha o sinal do rastreador. Então, o assaltante chega perto do caminhão com um jammer, ele corta a comunicação, né, do caminhão com a gerenciadora de risco, e a partir desse momento, se perdeu o sinal do caminhão, a gerenciadora manda uma pronta resposta para saber o que está acontecendo, aí tem que acionar uma pessoa para ir de moto até o local para saber se está acontecendo alguma coisa, só uma perda de sinal, enfim, e o que a gente vê de abordagem é isso, o pessoal está preparado em combater as vacinas que a gente coloca, né, que os transportadores têm colocado para proteger as cargas. Mas existem diversas opções, né? Hoje já tem tecnologia de rastreador que ele identifica o jammer, então ele consegue perceber que alguém está querendo embaralhar o sinal dele, e ele avisa a central e bloqueia o caminhão, então o caminhão fica parado ali, ninguém vai conseguir mover o caminhão sozinho, então o bandido pode tomar o caminhão, mas ele não consegue deslocar para nenhum lugar, ele teria que fazer o transbordo da carga ali onde ele abordou, e aí muitas vezes não é possível. Existem outros artifícios que a gente chama de isca, que a gente coloca dentro de carga, então isso funciona mais para eletrônico, mas no agronegócio a gente usa também muito para defensivo e fertilizante, onde a gente coloca no meio das bombonas, no meio das caixas lá, um dispositivo pequenininho que ele vai ficar pontuando o sinal, como se fosse um chip de celular, ele vai ficar apontando onde ele está, e a empresa, né, quando ocorre algum problema, ela vai buscar, vai tentar identificar onde está essa carga. Geralmente, as quadrilhas já sabem também disso, elas deixam as cargas em armazéns durante um tempo para ver se ninguém vai chegar, e a gente tem conseguido chegar em algumas mercadorias que estão ali em quarentena, que a gente diz, e recuperado uma boa parte de carga. Mas é um eterno conflito aqui no Brasil, né? Como a gente protege a carga e como a gente vai buscar ela. O Brasil, uma frase clássica, né? O Brasil realmente não é para amadores. Eu sempre digo que não é nem para profissionais, Divino. Profissionais que são profissionais em outros países, de seguro, por exemplo. Eu converso com profissionais de seguro de outros lugares do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, e falo transporte de carga, os caras não entendem o que acontece com o roubo de carga aqui no Brasil. Então, até para profissionais é difícil o Brasil. Foi muito bom conversar com você, eu aprendi bastante, eu tenho certeza que a minha audiência também deve ter tirado muitas dúvidas aí. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Obrigado, viu? Imagina, Divino, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e precisando, estamos sempre à disposição. Com certeza, nós vamos voltar a bater papo sobre esse assunto. Gente, hoje eu conversei com o Ivor Moreno, que é superintendente ou head de transportes da ACAD Seguros. E o tema do nosso bate-papo foi: seguros de cargas agrícolas estão em alta no Brasil. E se você chegou até aqui nesse vídeo, porque com certeza você gostou do assunto, você gostou do bate-papo, então, vamos lá, coloca o dedão aí, deixa o seu like ou um dislike se não gostou, não tem problema. Se inscreva nesse canal, isso é muito importante para nós. Deixa um comentário dizendo o que você achou desse assunto, tá bom? E eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá!